amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o disco intervertebral e algumas lesões que ocorrem nesse disco, como por exemplo a hérnia discal. Então muitas pessoas às vezes têm dor na região lombar e procuram, por exemplo, um médico especialista em ortopedia. E esse médico ele pede uma ressonância magnética, por exemplo. E através dessa ressonância ele observa lá que existe uma hérnia discal. E aí, quando você pega o seu laudo, tem lá protusão discal ou hérnia discal em L4, L5, por exemplo, entre L4 e L5, e você fica na dúvida sobre o que é essa hérnia discal. Então, primeiro, eu vou fazer uma revisão sobre o disco intervertebral. Então, o disco intervertebral é uma estrutura que fica presente entre cada vértebra da coluna vertebral. Então você tem as vértebras da coluna vertebral. Deixa eu só melhorar o desenho aqui. Você tem essas vértebras e entre cada vértebra a gente tem o disco intervertebral. Esse disco ele serve para absorver as forças aplicadas, ou seja, ele dissipa essas forças aplicadas. Ele também melhora a congruência articular entre cada vértebra. Então esse disco tem uma função importante de absorção de forças, ou seja, ele reduz essas forças aplicadas, e ele também melhora a articulação entre cada vértebra. Então esse disco ele vai estar localizado aqui, entre cada vértebra. E o que acontece é que esse disco ele vai ser formado por um núcleo, que é a parte interna, que a gente vai chamar de núcleo pulposo. E a gente vai ter essa área de proteção que a gente chama de anel fibroso. E esse anel ele protege esse núcleo. Tá? O disco, ele em grande parte é formado por líquidos, por água, então é uma estrutura muito hidratada. O que pode acontecer também com o envelhecimento, com o passar dos anos, por exemplo, é esse disco desidratar. Então, muitas vezes vocês vão observar também no laudo de vocês desidratação, por exemplo, dos discos ou redução do espaço intervertebral. O que seria essa redução do espaço? Então, você tem aqui as vértebras e os discos. Aqui, por exemplo, nessa situação, você tem um espaço entre cada vértebra adequado. Então o disco está bem hidratado e você tem esse espaço adequado entre cada vértebra. Se esse disco, por exemplo, ele desidrata, o que acontece é que as vértebras elas começam aqui a se aproximar. Então a gente observa uma redução do espaço intervertebral. Então a gente observa uma aproximação. E esse disco desidratado, ele perde essa capacidade, ele reduz, na verdade, essa capacidade de absorção das forças. Agora vamos voltar à questão da hérnia que a gente estava comentando. Então aqui a gente tem esse anel, dentro a gente tem um núcleo, e o que acontece com esse disco, às vezes seja por um trauma muito intenso, ou seja por uma degeneração decorrente, por exemplo, do processo de envelhecimento, é que esse anel ele pode ir sofrendo algumas lesões. Então, quando esse anel ele vai sofrendo algumas lesões, esse núcleo ele pode começar a extravasar. Então, a gente tem esse núcleo, uma lesão, por exemplo, nesse anel fibroso, e o que acontece é que esse núcleo ele começa a extravasar. E como a hérnia, o próprio nome da hérnia já diz, que é um extravasamento para o meio externo, por exemplo, esse núcleo ele vai extravasando aqui para o meio externo. Então a gente tem uma lesão desse anel e esse núcleo ele extravasa. E o que aconteceria nesse caso aqui, olhando nessa imagem, seria basicamente isso aqui. Na ressonância, por exemplo, o que muitas vezes vai observar é isso aqui, essa lesão, e aí na imagem observa que tem um extravasamento desse núcleo, por exemplo. E que a gente teria uma hérnia discal, por exemplo. Tá?
Agora, relação de causa e efeito, né, de dor da hérnia. Por exemplo, depende para onde que essa hérnia ela ocorreu. Se ela comprimiu, por exemplo, alguma raiz nervosa, ela pode... E aí a gente está falando de uma forma geral. Mas, por exemplo, vamos supor que você teve uma hérnia em L4, L5, aqui na região da lombar. E aí essa hérnia comprime algumas raízes nervosas. Essa pessoa, às vezes, ela pode sentir, por exemplo, alteração de força de membro inferior, às vezes uma dor irradiada também para membros inferiores, decorrente dessa compressão da medula espinhal. Tá? E também tem muitas pessoas que às vezes têm essa hérnia, convive bem, às vezes não tem nenhum desconforto maior, tá? Mas, né, sempre bom fortalecer a musculatura central, né, a região abdominal, por exemplo, glúteos, os extensores da coluna, por exemplo. E nesse caso, o exercício físico ele é muito interessante para manter, né, a coluna vertebral com um bom alinhamento e também com boa força e resistência, tá bom? Então, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre essa hérnia discal, a gente explicou, né, qual é a função do disco intervertebral e o que seria uma hérnia discal, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe no comentário se você tem hérnia, se você sente dor, se você não sente. Como eu disse, muitas pessoas às vezes vão fazer uma ressonância, aparece lá uma hérnia discal e a pessoa não tem dor. Em contrapartida, às vezes tem uma pessoa que tem hérnia discal e tem essa descrição de uma dor irradiada, de falta de força, às vezes, de deficiência de força, tá bom? Então deixe aí nos comentários e um grande abraço para todos.